Evangelho de Marcos, capítulo 16. Jesus é ressuscitado. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Jesus aparece primeiro a Madalena. Quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então ela foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Jesus aparece a outros 2 discípulos. Depois, Jesus apareceu em uma outra forma a outros 2 seguidores que estavam a caminho do interior. Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também no depoimento deles não creram. Jesus aparece e ordena aos discípulos. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Jesus sobe à direita do Pai. Concluindo depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Eu achei 2 pontos aqui muito interessantes. O primeiro que Jesus enfatizou, assim que ele ressuscitou, ele falou: ide e fala com Pedro, dizei aos discípulos e a Pedro. Então ele enfatizou o nome de Pedro, porque ele se importava muito com a vida de Pedro, mesmo depois que ele negou a Jesus 3 vezes. Então eu vejo o cuidado de Deus com aqueles que falham, né? Que, sabendo que ele ficou triste, Jesus deixou bem claro que ele lembrava dele. E não só dele, como a Maria Madalena, que foi a primeira a ver ele. Ele podia ter visto mais outras pessoas, mas ele viu a Maria Madalena, aquela que ele expulsou os demônios. Aquela que foi tocada pelo Senhor, aquela que foi transformada e foi resgatada pelo Senhor. Outra também que falhou, mas o Senhor lembrou dela, deixou bem claro que... Mas o Senhor, ele lembrou dela, deixou bem claro tanto que eles eram importantes para o Senhor. Eu não estou dizendo que nós podemos falhar, mas estou dizendo que mesmo falhando, que todo mundo vai falhar, todos nós somos pecadores, mas mesmo assim, o Senhor Jesus, ele se lembra de nós. Mesmo assim, ele tem um cuidado especial para aqueles que têm um coração sensível a ele, mesmo mediante as falhas. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos por mais um devocional, mais um livro concluído, mais uma bênção que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor se revela como um Deus tão cuidadoso, que mesmo nas nossas falhas, o Senhor vem e nos acolhe, o Senhor vem e nos conforta. O Senhor deixa bem claro que o Senhor lembra de nós, que o Senhor nos ama mesmo assim, que independente do que aconteceu com Pedro, independente das falhas dele ter negado a Ti, o Senhor continua amando a Pedro. E o Senhor é assim com todos nós. O Senhor continua nos amando, derramando graça, misericórdia. O Senhor é tão bom. E eu não sei como que as pessoas não amam a Ti. Eu não sei como que tem gente que ainda não crê, que não recebe o Senhor. Porque o Senhor é a perfeição de perdão, é a perfeição de amor, de um ser puro, que nem palavras conseguem descrever. Por tudo nós te agradecemos, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Teu amor. Nós te agradecemos pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo esse devocional, que o Senhor entre na casa dessas pessoas, que o Senhor cuide e que o Senhor derrame amor sobre a vida delas, que elas venham sentir o Teu amor, o Teu cuidado, porque crer é uma coisa, agora sentir verdadeiramente amada é outra. Então que elas venham sentir o amor e o toque do Senhor, em nome de Jesus, amém.